Olá, seja bem-vindo à Rede Pedagógica, a maior rede de educadores da América Latina. Começa agora o 6º dia de programação da 8ª semana Rede Pedagógica Avaliação. A sua formação continuada, 100% online, 100% gratuita e com certificado de 120 horas para todos os participantes. Agora nós teremos o curso Neurociências e Avaliação com a professora Viviane Louro. Você não pode perder. Aproveita que essa live está só começando, clica no aviãozinho que aparece no canto inferior do seu celular e manda essa live para os colegas. Lembrando também que o nosso conteúdo posteriormente fica disponível no YouTube, onde você pode ver, rever e compartilhar os vídeos com seus colegas de escola, colegas de profissão, com seus colegas de faculdade e também com os pais dos seus alunos. Estudar na rede pedagógica é diferente. Este não é apenas um curso online, é uma experiência de aprendizagem que a rede pedagógica oferece para todos vocês. Boa noite, Sandra. Boa noite, Ana. Boa noite, Jennifer. Jeane. Boa noite, Fernando Souza. Boa noite, Rai Carvalho. Cleane Marques. Boa noite, Wanda Santos. Boa noite, Intensivo Pedagógico. Todo mundo ligadinho aqui na Rede Pedagógica. Eu espero que vocês estejam apreciando a nossa programação. A nossa semana Rede Pedagógica vai ao vivo até amanhã, mas fica disponível para todos vocês na plataforma de cursos online da rede gratuitamente até o dia 7 de dezembro. Atenção! Todo mundo pode acessar o conteúdo da Semana Rede Pedagógica gratuitamente até o dia 7 de dezembro. A partir desta data, a partir do dia 8 de dezembro, o conteúdo se torna de acesso exclusivo para os assinantes da rede, por apenas R$10 mensais, R$55 semestrais ou R$100 anuais. Você também pode se tornar um assinante e fazer todas as semanas Rede Pedagógica, inclusive as anteriores. Assine agora mesmo em www.redepedagogica.com.br. Não deixe também de participar dos nossos sorteios diários. Todos os dias nós temos novas chances. Você pode renovar as suas chances de ganhar prêmios aqui na Rede Pedagógica. Estamos aguardando a professora Viviane Louro para que possamos incluí-la na nossa live. Ainda não identifiquei a solicitação dela de participação e não a vi nos comentários conosco, mas ela certamente está chegando e nós daremos início ao nosso mini curso de Neurociências e Avaliação. Oi, Mabel, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Silvana Leal. Boa noite, Rosângela Souza. Obrigada, pessoal do Intensivo Pedagógico que está participando conosco. Oi, Glória, boa noite. Obrigada, querida. Que bom que você veio participar com a gente. Pessoal, no mini curso de hoje nós teremos 2 lives aula com a professora Viviane Louro e entre essas aulas também liberaremos no canal da Rede Pedagógica no YouTube uma videoaula que a professora gravou especialmente para vocês. Hoje é o 6º dia de programação da Semana Rede Pedagógica. Já estivemos juntamente com o Dr. Cipriano Lucchesi, Dr. Lino de Macedo, o escritor Pedro Bandeira, doutora Simone Lavorato, a professora Ana Tati, todo mundo já participou com a gente aqui e hoje é o dia da Viviane Louro, ela que também é doutora, isso mesmo, e preparou o mini curso Neurociências e Avaliação para todos vocês.
Também temos programação no domingo, amanhã. Lembrando que o nosso horário, nosso encontro marcado é sempre às 19 horas. Deixe-me verificar se eu já tenho aqui a solicitação da professora para participar conosco. Ainda não. Vou pedir à produção para entrar em contato com a professora por celular, para que a gente possa iniciar aqui a nossa transmissão conjunta. Oi, Andréia, tudo bem? Um grande abraço para o pessoal de Dourados, do Mato Grosso do Sul, e pessoal de Guaporema, no Paraná. Escreva para mim nos comentários de que cidade, estado você está conectado aqui na rede pedagógica. Quero mandar um abraço, um beijo para você também. Pessoal de Agricolândia, Piauí, a Dione tá aqui com a gente lá do Piauí. Também estão ligadinhos aqui conosco o pessoal de Duques de Caxias, no Rio de Janeiro, Xaxim, Santa Catarina, Corumbá, Mato Grosso do Sul, Goiânia, Goiás, Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, Picos, no Piauí, Brasília, São José da Lapa, Minas Gerais, Paulistana, Piauí, Pesqueira, Pernambuco, Salvador, Bahia, Mariópolis, Paraná, Palmeira dos Índios, Alagoas, Oi Sonha, tudo bem? Osasco, São Paulo, Nova Russas, no Ceará, América de São Paulo, Juiz de Fora de Minas Gerais, Rosário do Ceará, Passo Fundo do Rio Grande do Sul, Umuarama do Paraná também, Trindade, Pernambuco, Juazeiro do Norte, todo mundo ligadinho aqui na rede pedagógica. Que bom que vocês estão participando conosco. Mencionando aqui na live a professora Viviane Louro, para que possamos iniciar o nosso mini curso de hoje. Professora Viviane, tô te adicionando na live. Você precisa aceitar a minha solicitação. Vamos tentar mais uma vez. Pronto! Oi, professora, tudo bem? Tudo bom? Eita, tá grande aqui. Peraí, deixa eu pôr mais pra trás aqui. Ai, ué, não sei por que tá grande desse jeito. Pronto, dá pra ver, né? Sim, melhorou, tá certinho agora. Então tá bom. Boa noite, seja bem-vinda mais uma vez à Rede Pedagógica. Estamos todos ansiosos para conhecer, né, para que você possa compartilhar conosco seus conhecimentos a respeito das neurociências. Sim, vamos lá. Professora Viviane, vamos começar pelo conceito neurociência, para que todo mundo possa compreender hoje o tema da nossa aula? Então vamos lá. Bom, neurociência ou neurociências, tem gente que fala neurociência, tem gente que põe no plural. Por quê? Porque a ideia é que, na verdade, é a união de várias ciências diferentes, que cada uma, dentro da sua especialidade, né, que juntando todas elas vão estudar o cérebro. Então, por isso que tem pessoas que falam neurociências, tem gente que fala neurociencia, né? Não tá errado, tanto faz. Eu gosto das neurociências, né?
Então, nada mais é do que o estudo do cérebro, o estudo de todo o aparato neurológico em relação ao comportamento, ao aprendizado, às questões emocionais e também às patologias, né? Então, vai estudar tanto a parte estrutural do cérebro mesmo, a parte anatômica, fisiológica, molecular, química, né? E como que essas questões que são mais biológicas vão refletir no comportamento, no aprendizado, nas nossas emoções, nas nossas relações sociais e também nas doenças relacionadas ao cérebro. Excelente. Todo mundo, mesmo que não tenha uma formação em psicologia ou até em alguma área da saúde, pode estudar neurociências, não é mesmo? Claro, qualquer pessoa pode estudar neurociência, né? Na verdade, inclusive aqui no Brasil, que eu saiba, o único lugar que existe um bacharelado em neurociência, específico de neurociência, é na Universidade Federal do ABC, né? Em Santo André, em São Paulo. Que eu conheça, não sei se tem em outras universidades, né? Bacharelado. Agora, geralmente, o que as pessoas fazem? Elas vão fazer uma especialização, uma pós, um mestrado ou um doutorado, ou vão para fora do país, né? Fazer uma universidade lá fora que tenha neurociências para poder, digamos, se tornar um neurocientista. Mas, em princípio, qualquer pessoa pode ser da área de neurociências. Só tem que ter um curso específico nessa área, né? Uhum. E para os nossos educadores aqui, torna-se essencial, né, mais do que nunca, os conhecimentos das neurociências, para que nós possamos ser Sim. profissionais diferenciados e não apenas diferenciados, para que possamos exercer com responsabilidade a nossa função, não é mesmo? Exatamente. Porque assim, a neurociência ela vai ajudar a gente compreender melhor quem somos nós, na verdade, né? Compreender melhor o mundo, compreender melhor os nossos alunos, né? Já que a gente está falando de sala de aula, os estudantes, e compreender muitas vezes melhor até o nosso comportamento, as nossas dificuldades no aprendizado, por que a gente gosta mais de uma coisa do que de outra, por que, né, a gente tem problemas de relação com algum tipo de pessoa e com outro não. Isso tudo a gente começa a entender melhor, e isso, enfim, é bom para a vida de todo mundo, né? Muito bem. E hoje o nosso tema aqui na Semana Rede Pedagógica é a avaliação. Nós já tivemos aqui a participação, por exemplo, do Dr. Cipriano Lucchesi, que é especialista em avaliação da aprendizagem. Participou conosco também o Lino Macedo, né, cuja área de pesquisa é o desenvolvimento infantil, entre outros professores. O Pedro Bandeira falou sobre a leitura e avaliação. A Simone Lavorato, que esteve conosco, falou sobre as questões socioemocionais relacionadas ao processo. E ontem a Ana Tati falou a respeito da avaliação no campo das artes, que envolve muito mais questões subjetivas e que quase sempre a gente não consegue colocar numa avaliação formal e estruturado, que inclusive vai contra a proposta de trabalho dela. Eu gostaria que você explicitasse para o pessoal qual a abordagem do seu minicurso de hoje em se tratando de avaliação e neurociências? Quais são os tópicos, por exemplo? Tá. Então, assim, a ideia da neurociência, vamos ver que eu até comento no vídeo, né? É que, assim, o momento, se eu consigo compreender melhor o aparato do aprendizado, né, do ponto de vista biológico, porque a gente tem essa ideia, e claro que é real, essa questão de que porque o aprendizado é subjetivo, porque as emoções são subjetivas tal. Mas se a gente parar para pensar do ponto de vista do cérebro, nada é subjetivo, entendeu? Porque o que a gente considera subjetivo, no cérebro está acontecendo um processo fisiológico, químico, de sinapses para aquilo acontecer, né? Então, se eu entendo como que é esse funcionamento mais biológico, até mesmo desse subjetivo, né? Eu tenho um pouco mais de condições de fazer uma leitura melhor da minha turma, do meu aluno, e poder adequar melhor a avaliação para aquela pessoa, né? Então, vou dar um exemplo, sei lá, pensando aqui agora. Se eu tenho um aluno, por exemplo, que, sei lá, teve um trauma de infância muito, como eu já peguei, tá? Isso é real.
Alguém que, por exemplo, teve um trauma de infância muito grave com mãe, vamos supor, com a mãe, abandonou, alguma coisa assim, e aí não lida bem com a autoridade, tudo isso é uma construção subjetiva do ser, né? Mas o que que o trauma em si faz no cérebro? Aí vai ter um monte de estudos falando das consequências do trauma no cérebro. E o que que esse trauma no cérebro vai interferir, por exemplo, no aprendizado, né? Então, se, por exemplo, eu tenho uma criança que eu sei que ela por causa dos traumas dela, ou por qualquer outro motivo, ela é, por exemplo, muito insegura, muito ansiosa, eu entendendo esses mecanismos do trauma, da relação disso com a ansiedade e da importância do vínculo afetivo, e como que a minha relação com essa criança pode diminuir essa ansiedade, isso tudo do ponto de vista biológico, eu tô falando, né? Se eu consigo entender isso, eu posso pensar qual será a melhor avaliação para essa criança. Será que, de repente, colocar ela para fazer uma atividade em grupo, num grupo que ela não conhece direito, vai ser bom? Né? Ou colocar ela para fazer uma atividade na frente da turma, sendo que ela é insegura e ansiosa. Ou seja, então, eu entendendo como que funciona o cérebro daquele meu aluno diante das experiências da vida dele, né? Não generalizado, mas da vida dele, eu tenho uma condição não só de pensar em estratégias melhores na sala de aula, como pensar numa avaliação ou estratégias de avaliações que possam ser mais adequadas para aquele momento. Sim, com esses conhecimentos nós podemos ver além do mero comportamento, das atitudes reativas dos nossos alunos, não é verdade? Sim, exatamente. Né? A gente consegue entender esses mecanismos mesmo, porque assim, por mais que assim, o humano é subjetivo, as nossas experiências são subjetivas, a aprendizagem emocional, ele é subjetivo, né? Do ponto de vista da nossa, como é que eu posso dizer, da nossa trajetória, né? Nas experiências que a gente vai tendo. Eu posso passar por uma mesma experiência junto com você no mesmo dia, eu e você estamos no ponto de ônibus e somos assaltadas, entendeu? Na mesma hora, né? Pelo mesmo bandido, a experiência é a mesma. No entanto, o como eu vou reagir, interpretar aquilo, pode ser muito diferente de você. E como eu interpretei, vai virar um tipo de memória, e como você interpretar, vai virar outro tipo de memória. Então, a subjetividade está aí. Como a gente vai interpretar, que vai estar ligado com as nossas relações no mundo, na vida e tal. Agora, por mais subjetivo que exista, como o processo de como a memória fixa, por exemplo, ela é comum para todo mundo, porque a gente está falando de uma questão que é biológica, né? Então, assim como o fígado vai secretar certos hormônios, o rim vai estar ligado à questão do esvaziamento, né? De filtrar o líquido no nosso corpo. Então, cada órgão ele vai ter um funcionamento biológico que independe de subjetividade, né? E o cérebro é a mesma coisa. Então, o processo de aprendizado, ele é muito parecido, não, biologicamente falando, ele é igual a todo ser humano, né? O que vai ser o subjetivo disso é como que eu vou acionar certos processos, tal, mas assim, o funcionamento fisiológico é muito parecido. Então, se eu entendo isso, né, eu vejo pela minha prática, eu consigo ter mais recurso para entender certos comportamentos e certas dificuldades de aprendizado dos meus alunos. E para entender, inclusive, né, a influência que eu posso ter na minha sala de aula, ou por que, sei lá, não está dando certo aquilo naquela sala, como é que esse grupo está interpretando, me interpretando, ou interpretando esse contexto que a aula não está rolando, ou que a aula está rolando melhor, ou não, né? Então, assim, a questão da neuro, ela de fato, ela é uma visão bem mais biológica, isso é fato. Mas esse biológico não tira o subjetivo, né? Na verdade, ele reforça esse subjetivo e também não tira a beleza do aprendizado. Eu vejo muitas pessoas falando assim, mas como você é da música e você foi para neuro, a música é algo tão assim, subjetivo, e a neuro né, é uma coisa mais assim, científica, e tem que medir, tem que não sei o quê. Mas eu não consigo ver desse jeito, porque eu acho que só são duas abordagens totalmente diferentes da mesma questão, que é o humano, né? Então eu posso ver o subjetivo, mas eu também posso ver o objetivo e o científico. E se eu junto essas duas coisas, eu tenho uma visão mais completa. É assim que eu penso, pelo menos, e que eu encaro a neuro na minha vida. Muito bem.
O que não quer dizer também que se o professor ele se especializa na área das neurociências, se ele estuda, né, a respeito desse campo de conhecimento, que ele vai deixar de trabalhar também em parceria com outros profissionais, como, por exemplo, os psicólogos. Uma coisa não substitui a outra, não é verdade? Não, jamais, jamais. Não, todo mundo tem a sua especialidade, entendeu? E eu sempre digo, eu bato nessa tecla que ensino, para mim, só é possível ser feito em conjunto, entendeu? A gente tem que entender que o ser humano, quando está na nossa sala de aula, ele é uma pessoa completa, né? Então, ele vem com questões biológicas, nutricionais, emocionais, histórico de vida, com as suas crenças, com tudo. Eu não tenho como separar o que, que é motor, do que é cognição, do que é emocional, do que é biológico, do que é subjetivo. Eu estou com um ser integral, né? E nenhuma especialidade vai dar conta de tudo. Não tem isso. Então, a neurociência ela vai explicar uma coisa um pouco mais biológica, mas a psicologia vai fundamentar essa teoria desse desenvolvimento humano e que vai dialogar com a neurociência. E a educação bebe nessas duas fontes. Eu tenho que entender como é o processo biológico do aprendizado e também como é o subjetivo do meu aluno. Então, assim, eu acho que tudo está ligado a tudo. E o ideal, né, no mundo perfeito, na minha concepção, seria a gente ter uma equipe multidisciplinar em todas as escolas, né? Que tivesse psicólogo, neurocientista, psicopedagogo, pedagogo, artistas, filósofos, porque cada um vai ter uma visão diferente do ser humano, né? E eu sempre bato nessa tecla, por mais que você estude o cérebro, entende uma série de coisas, não significa que você tem recurso para resolver tudo, né? Se eu tenho um aluno, por exemplo, que está com uma questão psiquiátrica, por exemplo, ele está, sei lá, com uma depressão muito forte, está com algum um problema emocional muito forte, por mais conhecimento que eu tenha do mecanismo de funcionamento disso, não sou eu a pessoa que vou resolver isso em sala de aula. E nem é a sala de aula que vai resolver isso. Ele tem que ir para um psicólogo, ele vai ter que ter um tratamento. E esse tratamento, se dialogar com a minha aula, se eu puder ter acesso a esse psicólogo, se eu puder, como professora, discutir como que eu posso, em sala de aula, tratar melhor esse aluno, porque o psicólogo vai ter essa informação que eu não tenho, vai ser melhor, porque a gente vai estar trabalhando em equipe, né? Então, você ter o conhecimento não te dá o poder de resolver tudo sozinho, e nem de ultrapassar as áreas, né? O que é educação, o que é neuro, o que é psicologia, cada um no seu quadrado. Muito bem. E esses conhecimentos também podem nos auxiliar na abordagem com os pais. A gente passa a falar do aluno, do seu comportamento, do seu rendimento com muito mais propriedade, não é verdade? Para sair daquele achismo, para sair do superficial. Os pais sentem essa diferença quando o profissional tem conhecimento na área de neurociência? Eles ficam mais seguros a respeito da abordagem do professor em sala de aula? Com certeza, não tenho dúvida disso. Depois que eu fui estudar e passei a ter mais, digamos assim, conhecimento, eu pude melhorar os meus argumentos, né? Tinham coisas que eu até sabia antes, mas sabia muito de forma, sabe, empírica. Aquela coisa de você dar tanta aula que você bate o olho na lousa e fala, eu tô percebendo que isso aqui não dá certo por causa disso. Mas se alguém te perguntar, mas por quê? O que está acontecendo? Você não sabe explicar muitas vezes, né? Isso não te faz melhor ou pior, professor. Não é isso. Eu conheço muitos professores incríveis, maravilhosos, que não conhecem nada de neuro e fazem coisas incríveis. Só que quando né, eu já analisei muitos, assim, observei professores dando aula, quando eu vejo que eles fazem coisas, você fala, olha que incrível, ele fez isso, deu certo. Você tem uma explicação da neuro, o porquê deu certo, entendeu? Então, eu acho que a diferença você pode fazer muitas vezes na intuição e dar certo, mas quando você sabe o que vai dar mais certo, você vai no caminho mais rápido e não fica na coisa de tentativa e erro, né? E aí, com os pais, isso faz muita diferença. Porque uma coisa é eu chegar para um pai e falar assim, por exemplo, eu percebo que o seu filho está com problema de escrita porque eu acho que ele não tem uma boa coordenação motora, sei lá, né? Outra coisa é eu chegar e falar assim, olha, eu percebi na minha aula que o problema de escrita dele provavelmente está ligado a um problema de lateralização, porque ele ainda não foi lateralizado, porque acontece isso, a lateralização vai gerar isso, e na idade que ele está, do ponto de vista do desenvolvimento neurológico, deveria ter sido lateral. Ou seja, você tem um argumento que é científico, não tem nem como o pai falar assim, essa professora, sei lá, ela é esquisita.
Você está explicando, e muitas vezes, quando eu já fui conversar com pais, eu não só falava, explicava, mas eu já chego munida de artigo científico, falando assim, ó, dá uma lidinha nisso daqui, que vai fundamentar melhor, ou procura tal autor, que ele está falando justamente sobre isso, que eu acho que vai ser interessante pensar para poder encaminhar o menino se está com alguma dificuldade. Né? Então, eu acho que é fundamental, assim. Gostei muito desse seu exemplo, né? De municiar os pais de maiores informações a respeito do processo de desenvolvimento dos filhos, para que eles possam compreender a abordagem escolar. Talvez alguns não se interessem, tudo bem, mas muitos se interessam, querem participar ativamente, e a melhor coisa que a gente pode fazer é orientá-los. Ontem a professora Ana Tati disse: a gente tem que educar os pais também. Aí você fala, nossa, mas eu já tenho tanta responsabilidade, vou educar a família inteira. Veja bem, numa abordagem de qualidade que você tiver com a família, você vai obter resultados para o seu trabalho diretamente com o aluno, porque o aluno é de fato um ser social. Então, o que acontece na casa dele, da forma como os pais lidam com o processo de escolarização dele, vai impactar nos rendimentos que ele tem na sua sala de aula também. Então, não há problema nenhum em a gente trabalhar sempre orientando os pais, né? A gente precisa orientá-los, principalmente se eles estiverem abertos a isso, não é, Viviane? Sim. Não, total. Quando eu falo que o trabalho é em equipe, eu acho que é fundamental nessa equipe os pais, né? Se é criança, não tem como. Os pais têm que estar juntos, porque se eu preciso, sei lá, de uma informação de um terapeuta da criança, ou se ele está com um comportamento X em sala de aula, eu preciso conversar com os pais. Alguém da escola, não precisa ser o professor, mas o diretor, o coordenador pedagógico, alguém precisa conversar, né? Porque aquele comportamento, eu preciso entender se é um comportamento que está ligado somente à minha aula, se é um comportamento que está ligado ao aluno de um modo geral, se é um comportamento que está ligado com um momento específico da vida dele, até mesmo para eu pensar qual estratégia eu vou usar para lidar com aquele comportamento. Né? Então, os pais, para mim, eles fazem parte da equipe desde sempre, né? Quando é criança. Claro que quando é mais para fim de adolescência e adulto, eu não vou lidar com os pais. Em alguns casos raros, como eu já peguei adultos, por exemplo, que de repente tiveram um surto de uma esquizofrenia. Essa pessoa não está em condições de eu negociar certas coisas com ela. Então, eu vou precisar de alguém da família. Mas aí, é claro, né? À medida que a criança vai crescendo, o adolescente vai crescendo ou é adulto, a gente pode ir já dialogando mais diretamente com eles. Mas até então, os pais são fundamentais nesse processo. Muito bem, quero aproveitar a sua fala, inclusive, para reforçar que todo o conteúdo da rede pedagógica está disponível no nosso canal do YouTube. E muitas das vezes, você, professor, ao assistir, pode selecionar alguns desses conteúdos para compartilhar com as famílias. Nosso material também pode ser utilizado na reunião de professores, na reunião de coordenação pedagógica e na reunião de pais. Por exemplo, uma live como essa, que nós estamos tendo a oportunidade de fazer aqui agora, se a família também assiste, se ela também compreende que você, professor, está se especializando, está buscando conhecimento, né? E que essas questões afetam o desenvolvimento do aluno, vai ficar muito mais fácil o trabalho para todo mundo e certamente vamos alcançar com mais facilidade, mais prazer os nossos objetivos. Professora Viviane, da mesma forma que esse biológico, fisiológico, por exemplo, do cérebro, afeta o nosso comportamento e rendimento, nós podemos, de alguma maneira, de forma consciente, tentar incluir na nossa rotina comportamentos para ir desenvolvendo essas estruturas cerebrais, ou seja, a gente consegue fazer também o oposto? Claro. Sim, sim, com certeza. Isso é o que a gente chama de plasticidade cerebral, né? Na verdade, o aprendizado é uma plasticidade cerebral. E a gente tem comportamentos que podem fazer muita diferença no nosso aprendizado, né? A gente está falando mais de aprendizado e comportamento em sala de aula. Então, focando nisso, coisas que são simples até. Por exemplo, dormir de 7 a 8 horas por dia, dormir no escuro, não dormir muito tarde, não usar a tela do computador antes de dormir. Já são coisas que, por exemplo, diminuem muito o hormônio do cortisol, que fica no nosso organismo gerado durante o dia,
produz melhor a melatonina, que é um hormônio do relaxamento à noite, e isso vai fixar melhor a memória, né? E se eu tô falando de aprendizado, eu tô falando de memória. No outro dia eu vou estar mais descansado, né? Você comer alimentos que não são altamente gordurosos e com açúcar, também são, e que sejam alimentos mais naturais, fontes de vitamina e tal. Tudo isso vai fazer diferença na fisiologia do nosso cérebro, né? A gente tem que lembrar que o cérebro é um órgão do corpo, como qualquer outro. A gente trata o cérebro meio como quase uma entidade à parte, né? Mas a gente tem que entender que assim como, sei lá, o estômago adoece, se eu comer muita coisa ácida, eu posso ter uma úlcera. Se eu comer coisa muito salgada, sei lá, eu tiver excesso de sal no organismo, eu posso prejudicar o meu rim, né? Então, se eu tiver um excesso ou falta de determinados nutrientes, vitaminas, isso também é tóxico para o meu cérebro. E se eu afetar o meu cérebro, eu vou afetar comportamento, vou afetar aprendizado, vou afetar até mesmo a minha estrutura biológica. Viu só, Do gente? corpo. Muitas das vezes, informações simples que podem fazer a diferença no processo avaliativo. A gente tem um aluno com baixo rendimento em sala de aula, ao invés de taxar o aluno somente de, ele tem dificuldade de aprendizagem. De repente, em casa, ele não está tendo uma rotina adequada, dorme muito tarde, os pais não monitoram o uso do celular, então o menino fica até de madrugada no celular e no computador, e muitas das vezes a gente está ali procurando um problema mais grave e a gente tem, na verdade, um problema que pode ser solucionado através da implementação de uma rotina. Por isso que o diálogo com a família é importante, mas é importante que nós detenhamos esses conhecimentos. A professora Viviane falou de uma coisa muito interessante, que é a questão da nutrição, né? E a gente precisa ter esses olhos para a nutrição dos nossos alunos e adolescentes, promovendo, incentivando uma merenda saudável na escola, né? Observando a questão da obesidade infantil também, que pode impactar diretamente no rendimento dos estudantes. São conhecimentos também, né, Viviane, que a gente pode utilizar para a gente, para a saúde do próprio educador, não é? Por exemplo, pessoas que fazem estudos de alto rendimento para concursos públicos e etc., muitas das vezes monitoram até essas taxas e vitaminas no organismo para que elas possam ter um desempenho superior à média, não é verdade? Total. Não, total. E isso é realmente muito importante. E às vezes uma mudança simples de uma alimentação, ou como eu disse, do horário de dormir, né, já faz uma diferença brutal no seu nível de concentração, de atenção, de aprendizado, né? Outra coisa que é muito importante, o nível das relações sociais mesmo, né? Que a gente tem, os amigos, essa pandemia, a saúde mental das pessoas, né? A saúde ficou muito comprometida com a pandemia. A gente sabe disso, hoje todo mundo, né? Mesmo quem não teve Covid, quem não ficou doente, esse fato do isolamento, do afastamento das pessoas, tal, fez muito mal pra gente. Isso mostra o quanto que as relações humanas, pessoais, elas fazem diferença no nosso cérebro também, né? Então, tudo isso a gente precisa ter cuidado, né? Cuidado com o que a gente come, cuidado com os vícios que a gente tem, né? Na adolescência é muito comum essa coisa de querer experimentar várias substâncias, isso tudo pode ser uma aventura, tal, mas a gente não sabe o dano que pode causar no cérebro, né? Então, tudo isso vai fazer diferença no aprendizado. Excelente! Essa é a professora Viviane Louro e esse é o nosso mini curso Neurociências e Avaliação aqui na 8ª semana Rede Pedagógica. A professora Viviane preparou uma videoaula, gente, para todos vocês, que será liberada em instantes no canal da Rede Pedagógica no YouTube. Viviana, dá uma palhinha para a gente a respeito do que você trata na videoaula, para deixar todo mundo curioso e interessado para assistir. Sim. Eu falo justamente um pouco sobre essa questão da avaliação, né? Os tipos de avaliação que a gente mais usa, geralmente no ambiente pedagógico, e a importância justamente de ter esses conhecimentos da neuro para a gente poder fazer uma avaliação mais adequada do aluno, né? E entendendo que a avaliação, pelo menos do meu ponto de vista, a avaliação ela não é só do conteúdo, do que o aluno aprendeu ou não, né? Eu entendo a avaliação como um processo, inclusive a avaliação
não só do comportamento, mas assim, da qualidade de vida que aquele indivíduo tem dentro da minha sala de aula. Não estou falando da vida dele de um modo geral, né? Porque saiu da sala de aula, eu não tenho esse controle, mas na minha sala de aula, né, a avaliação da relação pessoal do professor-aluno, do grupo, do bem-estar dele, tudo isso faz parte da avaliação, né, na minha concepção, e que, tendo esse conhecimento de neuro, a gente pode entender algumas coisas melhores. Muito bem. A professora Viviane Louro, gente, também tem um curso em parceria com a doutora Simone Lavorato aqui na Rede Pedagógica. Ela ministra um dos módulos desse curso que se chama Neuroaprendizagem. Fala pra gente, Viviane, para o pessoal conhecer quais são os conceitos tratados no seu módulo do curso. Sim. Então, no curso eu falo bastante sobre essa questão do funcionamento do sistema nervoso, digamos assim, né? Mais focado para o aprendizado e para o comportamento, porque eu particularmente não vejo diferença entre comportamento e aprendizado, né? O aprendizado é um comportamento. A gente aprende a partir de comportamentos, né? Estudar é um comportamento. Como eu vou me organizar para estudar é um comportamento. Como eu presto atenção, eu tenho sempre um comportamento em tudo que eu faço. Então, o aprendizado, ele é um comportamento. Então, eu falo muito dessas relações, né? E de questões mais pontuais que são muito importantes para o aprendizado, por exemplo, processo de memória, como é que funciona a memória, os tipos de memória, a importância do emocional, né? A questão do sistema de alerta, sistema de recompensa, que são do sistema límbico, que são questões muito importantes nesse gerenciamento das nossas emoções, do comportamento e do aprendizado. Então, o curso gira muito em torno dessas questões. Muito bem. Então, eu indico, pessoal, para vocês que após o término da 8ª semana Rede Pedagógica, vocês continuem estudando conosco, fazendo, por exemplo, o curso Neuroaprendizagem, em que a professora Viviane Louro ministra um dos módulos, juntamente com a doutora Simone Lavorato. Um curso essencial para todo educador, que certamente vai trazer muitos aspectos nos quais você vai querer até se aprofundar depois, buscando uma bibliografia especializada e outros cursos. Agora, nós vamos para o YouTube da Rede Pedagógica, porque vamos liberar a videoaula da professora Viviane. Retornaremos às 20h30, ao vivo aqui no Instagram e também no Facebook, para uma live interativa, em que você vai poder trazer as suas perguntas para que a professora Viviane Louro responda todos vocês. Combinado, Viviane? Sim, estamos aqui daqui a pouquinho. Ok, espero vocês no YouTube da Rede Pedagógica, www.youtube.com/sedecanal/Rede Pedagógica. Ou então basta digitar Rede Pedagógica na busca do seu aplicativo ou no computador, que você vai encontrar o vídeo da professora Viviane, é o que está no topo, é o que a gente vai assistir agora. Eu espero vocês às 20h30. Até mais! Tchau, tchau. Até daqui a pouco.